sua espada aí a palavra do Senhor, 2 Reis, capítulo 5. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 5, vamos ler o versículo 7 e o 8, que diz assim: Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse: Acaso sou Deus, capaz de te dar ou de tirar a vida? Por que esse homem me pede que cure um leproso? Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem: Porque o rei ficou tão aflito? Envia Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Aleluia, pode se assentar. O Senhor tem uma palavra para o nosso coração hoje. Aleluia. Eu acredito que todos mais ou menos sabem a história de Naamã. É um texto muito conhecido, que fala de um comandante que tinha uma lepra. E aqui Naamã, ele representa um homem forte, um homem guerreiro, um homem valente, campeão, repleto de medalhas. Aqui a gente vê um homem no nível alto. Só que o que ele tinha por fora, ele estava doente por dentro. E é assim que muitas vezes o diabo ele faz com a gente. Muitas vezes a gente está com um formato de um monte de diploma, um monte de conhecimento, uma pessoa guerreira, uma pessoa forte, mas por dentro muitas vezes está doente, como Naamã. Um homem tinha poderes, um homem muito reconhecido, um homem que tinha muitas batalhas vencidas, um homem, acredito que tinha muitas medalhas, mas era um homem que estava doente por dentro, com um coração rancoroso, um coração leproso, uma pessoa que estava doente interna e uma pessoa curada fora, interior, mas doente interna. E nesse período, diante dessa enfermidade que ele estava, tinha uma menina que foi resgatada, que era serva da sua esposa, e ela orienta Naamã a procurar ajuda lá com o povo de Israel, com um profeta. Só que Naamã, por ele ser um homem muito assim, do nível mais alto, um homem que tinha muito conhecimento, poderes, ele não seguiu a direção daquela menina. Ele não foi direto num profeta lá em Israel procurar essa cura. Ele foi, com uma carta, ele foi e procurou o rei de Israel para receber essa cura. Só que aí a gente começa a ler, lá no 7, quando ele chega lá diante do palácio, diante do rei com aquela carta, falando que era para eles curar Naamã, aquele rei começa a ficar como fosse atacado. Como assim? Você vem pedir para mim, acaso eu sou Deus para te curar? Eu não sou Deus para te curar. E aí o Senhor, na hora que eu estava lendo essa palavra, eu atentei para esse versículo, que quando Naamã chega lá diante daquele rei, para procurar essa cura que ele estava precisando, o Senhor falou comigo: muitas pessoas desesperadas diante de aflições, diante de dificuldade, estão procurando resposta em lugares errados. O Senhor começou a falar isso comigo muitas vezes diante das nossas aflições, diante das dificuldades, diante de alguma situação, diante de algum desespero. Veio de procurar a resposta no lugar certo, vai procurar resposta em lugares errados. E isso é porque muitas vezes a gente não tem uma visão clara de nós mesmos, do que realmente nós precisamos. Como Naamã não tinha. Naamã estava desesperado, porque ele queria ser curado. Só que Naamã, ele precisava ser tratado no orgulho. Porque Naamã, ele era um homem rancoroso, um homem que não se diminuía, um homem que não se rebaixava.
O homem que queria lidar com... Quando ele vê que ele precisava de uma cura, ele não foi direto num profeta, ele não nem deu voz, porque aquela menina, aquela serva ali, estava orientando. Porque aquela serva falou para ele procurar um profeta, que um profeta tinha o que ele precisava, a cura que ele estava procurando. Só que ele, no nível dele, ele não ia se rebaixar. E ele já foi direto lá diante do rei. Só que o rei fala, eu não tenho o que você procura. Eu não sou Deus para te curar. E muitas vezes, quando a gente vai procurar a resposta em lugares errados, é isso que muitas vezes as pessoas respondem para nós. Você está procurando lugar errado, eu não tenho o que você precisa. Então o que o Senhor nessa noite quer fazer com nós é ampliar a nossa visão. O Senhor quer trabalhar dentro de nós, é de dentro para fora. Que nessa noite você comece a entender quem você é. Pessoas feridas sempre vão ferir pessoas. Pessoas curadas sempre vão curar pessoas. O Senhor está mudando a nossa visão. Eu creio que essa noite é uma noite de restituição de identidade. Essa noite é uma noite de cura. O Senhor está dando para nós nessa noite mais ousadia, mais coragem. E aqui mais à frente, o que me chamou a atenção é que quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, quando fala rasgado as roupas, porque quando Naamã chega, que ele vem com aquela carta, o rei ele rasga a roupa. E aí meu esposo conversando comigo falou assim, mas vocês sabem por que aquele rei rasgou as roupas? Aí a gente conversando eu entendi, porque ele estava com medo, porque Naamã também era um comandante de exército. Então aquele rei ficou um pouco intimidado com Naamã naquele lugar. E aí com isso ele rasga as roupas, mas era um ato de medo, de insegurança, por Naamã estar ali. Só que aí Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou essa mensagem, porque o rei ficou tão aflito. Envia Naamã a mim, e ele saberá que é um profeta verdadeiro em Israel. Sabe o que o Senhor falou comigo? A ousadia de Naamã. Sabe o que o Senhor falou? Você não tem o que ele precisa, mas eu tenho o que ele precisa. Eu tenho um Deus que pode curar e mudar o cenário deste homem. O Senhor falou comigo nesta manhã. E aquela ousadia de Eliseu, uai, por que está tão desesperado? Manda ele vir até a mim. Muitas vezes você está diante de situações. Sabe o que o Senhor falou comigo nessa manhã? Você será a resposta da dor do outro. Você será a resposta da dor do outro. Muitas vezes você está vendo uma situação de pessoas, de enfermidade, mas o Senhor te deu uma ousadia de cura, um dom de cura para você. E o Senhor, assim como o Senhor deu ousadia para Eliseu, o Senhor está dando ousadia para nós nessa noite. Manda vir até mim. Por que ele está indo lá naquele hospital? Manda vir até mim, que eu tenho um Deus que vai curá-lo. Eu tenho a palavra que aquela pessoa que está desesperada está precisando. A ousadia de Eliseu me chamou a atenção para nós nesta noite. O Senhor está colocando em nós uma ousadia no chamado, uma ousadia. Aquilo que você está vendo que está um caos, o Senhor está falando, chama para você, porque você tem a resposta do que aquela pessoa precisa. Você será a resposta da dor do outro. Foi essa frase que o Senhor falou comigo nesta manhã. Você será a resposta da dor do outro. Você tem o que o outro precisa. Aqui nós vemos Naamã, um homem arrogante, um homem rancoroso, porque o Senhor está tratando aquele homem de dentro para fora. Aquele homem precisava de uma palavra, aquele homem precisava de uma direção. Muitas vezes, hoje o Senhor quer falar com dois públicos de pessoa. Primeiro, aquela pessoa que mostra ser uma coisa por fora, mas por dentro está todo machucado. E o Senhor está sondando o nosso coração nessa noite, porque o Senhor quer nos curar por completo, é de dentro para fora. Chega de viver uma capa por fora, mas o Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe o que a gente precisa. O Senhor sabe a falta de perdão que você precisa liberar. O Senhor sabe aquele sentimento, eu não faço. Aquele sentimento de arrogância. Aquele sentimento, eu não mudo, eu não faço. Se Ele não mudar comigo, eu não mudo com Ele. O Senhor está sondando o teu coração nesta noite. O Senhor quer te curar.
Assim como Naamã tinha um monte de medalha, é um homem muito reconhecido e respeitado pela sociedade, mas era um homem doente. O que adianta a gente ter um monte de coisa, mas ser pessoas doentes? O Senhor quer curar o nosso coração, para que nós venhamos andar nessa liberdade, nessa ousadia. Eu creio que é restituição para nós nessa noite. Eu creio que a ousadia do profeta Eliseu é a ousadia que o Senhor quer derramar sobre nós nessa noite. Você tem resposta para a dor do outro, sim. Você é uma mulher, um homem de Deus, e Deus está falando: eu quero usar vocês para esse tempo. Um monte de cenário de pessoas com depressões, com ansiedade, pessoas com problemas mentais, pessoas com enfermidade. E você, Deus está falando: eu te dei autoridade para você. Assim como o profeta Eliseu, traz para mim, que eles vão reconhecer e que eu tenho a resposta que aquele homem precisa. O Senhor está derramando sobre nós uma unção de ousadia. A nossa igreja toda vez fala muito, tem muita palavra sobre ousadia. Eu falei: Senhor, mas de novo ousadia? É porque o Senhor falou: ainda há um povo que precisa entender. Há um povo que precisa se levantar nesse cenário. Não adianta ficar, se está falando toda vez de ousadia é porque ainda tem gente que não entendeu e que não tomou posse para si. E aí o Senhor tem que estar repetindo. A unção de Eliseu, essa ousadia de Eliseu, não teve medo diante daquele cenário. Ele trouxe a responsabilidade para ele. Ele falou: eu tenho o que aquele homem precisa. Eu tenho, você também tem. Você tem ousadia. Peça ao Senhor, se você ainda não sente ousado. Eu precisava ouvir essa palavra hoje. Eu falei para o Espírito Santo: Pai, eu precisava ouvir. Porque eu preciso dessa ousadia lá no meu trabalho. Eu tenho resposta para a dor do outro. Eu sei que aquela pessoa vem me buscar porque ela sabe que eu tenho a resposta. Eu tenho resposta para a dor daquela pessoa. E você também tem. Tem um monte de gente aí doente. Você tem palavra de cura para aquela pessoa. Então chama ela para você e libera o que Deus colocou sobre a sua vida. Libera a cura que aquela pessoa precisa. Você tem, chega de ficar nessa mentalidade. Essa mentalidade: eu não consigo, eu não posso. Ai, meu Deus, chega. O Senhor está falando: eu já te dei. Levanta, se posiciona. Tem uma unção do profeta Eliseu aqui para nós nessa noite. Se levanta, homem e mulher de Deus. Aleluia. Deus está levantando pessoas que vão solucionar conflitos. Você será a resposta para a dor do outro. Grava essa frase: você será a resposta para a dor do outro. Você será a resposta. Viu situação no meio da sua família? Manda vir a mim que eu tenho o que ela precisa. Está gerando confusão ali? Não, deixa que eu vou resolver essa situação. Porque eu tenho um Deus comigo que pode mudar todo o cenário daquela situação. Toma posse. Grava isso. Você é a resposta da dor do outro. Precisamos de ousadia. Precisamos de coragem. Restauração de identidade. Uma restauração de posicionamento diante do chamado do Senhor para nós. Você vai se posicionar naquilo que Deus te chamou. Você vai se posicionar naquilo que Deus já te colocou nas suas mãos. Aquilo que Deus já revelou para você, o que você precisa fazer. Posicionamento. Se posiciona, se levanta. Há uma unção aqui. Muito cenário de Naamã sobre o nosso meio. Sobre o meio da nossa família. Aquelas pessoas que têm muito conhecimento, muita coisa, muito estudo, que dá até medo de conversar com a pessoa, porque ela tem tanto conhecimento, mas muitas vezes está ferida por dentro, está doente por dentro, precisando de uma palavra. Hoje eu fui fazer uma visita para uma pessoa que a gente só vê tudo certinho, nunca tá errado. Uma pessoa que tudo, onde ela está, tem confusão. Uma pessoa que nunca mostra seus defeitos, sempre perfeita, sempre colocando um erro do outro. Mas é uma pessoa doente emocionalmente. Hoje eu fui conversar com ela, só foi choro. Só foi um quebrantamento. Porque eu comecei a falar para ela que ela não é tudo aquilo que ela pensa que ela é. E aquela mulher chorou, se quebrantou.
porque o Senhor está sondando o nosso coração. O Senhor se importa com o teu coração, com as suas atitudes, com quem você é. Naamã precisava desta cura, Naamã precisava desse quebrantamento, dessa restauração. Porque que adianta ele ter tudo lá fora, o poder e tudo mais, mas ele está podre, ele está morrendo dia após dia, porque a lepra é uma doença que ia matando ele dia após dia. E aquele homem estava morrendo. E muitas vezes a gente chega na igreja, passa ano a ano e nós estamos morrendo. Porque aquela pessoa que eu visitei hoje à tarde já tem 5 anos que está dentro da igreja. Mas é uma pessoa que está podre por dentro. Uma pessoa que precisava de uma restauração, de uma restituição, de uma cura interna. E é isso que o Senhor quer fazer conosco nesta noite. Ele quer nos curar de dentro para fora. O Senhor colocou ousadia sobre você, coragem. Mas para isso você precisa ser curada, como Naamã precisou. E Naamã teve a direção do profeta, porque o profeta falou: envia Naamã a mim, e ele saberá que é um profeta verdadeiro em Israel. Envia para mim, porque aqui na Ágape tem um profeta. Tem um profeta verdadeiro. Tem um profeta verdadeiro na minha casa. Tem um profeta verdadeiro no meu bairro. Manda vir a mim, vem para mim, que eu tenho. Aqui tem um Deus verdadeiro que pode atuar diante dessa situação. E aí ele foi guiado pela orientação do profeta. E foi onde ele mergulhou 7 vezes. E ele recebeu a cura completa. Mas ele precisou se humilhar. Ele precisou se render. Muitas pessoas precisam se humilhar e se render diante da presença do Senhor. Porque o Senhor está sondando o nosso coração. O Senhor está sondando nossos pensamentos. É um tempo de arrependimento, de entrega. Porque o Senhor derramou sobre nós uma ousadia. Essa ousadia que estava sobre o profeta Eliseu, uma ousadia que o Senhor quer derramar sobre nós. Mas primeiro Ele precisa curar a gente de dentro para fora, restaurar. Ele precisa desse quebrantamento, Ele precisa dessa entrega. O Senhor está sondando o nosso coração. O Senhor está sondando nossos pensamentos. O Senhor sabe quando você acorda e quando você deita. O Senhor sabe o que você vê, o que você assiste. O Senhor sabe o que você fala durante o dia. O Senhor sabe o que você pensa. O Senhor sabe. Você pode enganar do outro, você pode enganar quem está do seu lado, mas Deus você não engana. O Senhor sabe o que você tem colocado no teu coração. Isso não estava no que eu escrevi, isso aí já é algo que o Senhor está me direcionando. Alguém precisa ouvir isso. O Senhor sabe o que você precisa. Não adianta mais você vir na igreja, ouvir e voltar para casa e continuar do mesmo jeito. É um tempo de posicionamento, é um tempo de você se levantar. O Senhor está falando: eu já vi o que você está fazendo, eu já sei o que você pensa, mas eu estou aqui nessa noite para dizer: eu te curo. Você veio para o lugar certo, porque o Senhor não condena, o Senhor não julga, o Senhor cura. Se você precisa de uma cura, Ele está aqui nessa noite. O Pai, Ele é amoroso, Ele ama. O Pai, Ele cuida. O Pai, Ele protege. O Pai só quer que você se rende para que você viva a liberdade que Ele colocou sobre você. Porque tem pessoas que ficam presas. E o Senhor tem sondado isso. E não é assim que Ele quer o povo dEle. Ele quer um povo livre, um povo ousado, um povo não intimidado, mas um povo com ousadia para fazer o que precisa. Oh, Irandarabacharandarabass. Oh, meu querido, você não tem noção do que Deus está fazendo neste lugar. Essa palavra vai mudar o sentido da sua vida se você ouvir e colocá-la para dentro do teu coração. Porque essa palavra fez muito sentido para mim hoje. Eu não tinha nada para falar, mas o Senhor falou comigo nesta manhã. O Senhor falou: filha, presta atenção no que eu vou te revelar. É uma palavra que eu precisava ouvir. Porque eu preciso dessa ousadia. Porque eu preciso começar a entender que eu tenho resposta para a dor do meu próximo. Eu preciso me levantar, eu preciso me posicionar.
Porque tem um povo lá fora com crise de ansiedade violenta. E eu tenho resposta para aquela geração. Eu tenho resposta. Mas eu precisava ouvir isso do céu hoje. E o Senhor falou comigo nesta manhã. O Senhor falou: você tem, minha filha, você tem o que eu já coloquei sobre você. Toma posse disso e se levanta com a autoridade que eu já te dei. Todo mundo tem conflito, todo mundo tem situações, mas o Senhor está falando: deixa esses fardos para lá. O meu fardo, ele é suave, ele é leve. Chega de carregar um fardo pesado. Chega de ficar no seu mundo de limitações. O Senhor está falando: eu te livro nesta noite. Eu te liberto nesta noite. Eu te curo. Não dá mais desculpa para o Senhor. Se Ele falou que vai te curar, então não fica mais nesse ambiente que você vive. O Senhor está falando: se levante. Você tem a solução que pessoas precisam. Você tem resposta que as pessoas precisam. Em nome de Jesus, uma unção de ousadia neste lugar. Precisamos de convicções de quem Deus é em nós. Você tem o que muitas pessoas precisam. Aleluia. Ousadia. Resposta em meio aos conflitos. Resposta naquilo que Deus já colocou você. Se você hoje é uma secretária, Deus tem resposta. Você tem resposta para alguém naquele lugar. É onde você está inserido. Você é uma resposta para alguém. Você é uma resposta para alguém. Você é uma resposta para alguém. Essa frase veio agora. Você é resposta para alguém. Você tem o que alguém precisa. Você precisa hoje se render diante da presença do Senhor. Você precisa rasgar o teu coração na presença do Senhor. O Senhor quer fazer uma sondagem interna em você. O Senhor quer sondar o teu coração. O Senhor quer sondar os seus pensamentos. Porque muitas vezes, eu não estou fazendo nada de errado. Eu estou certinho na igreja, eu estou indo na igreja, eu estou fazendo tudo certinho. Mas o Senhor sabe o que você tem pensado. O Senhor sabe o que você tem acessado nas redes sociais. Você pode enganar o que está do seu lado, mas você não engana Deus. Naamã queria auto-enganar, achar que ele era o tal, porque quando ele foi falar com o profeta nem recebeu ele na casa dele. Mas já era um tratar do Senhor com Naamã. E ele ficou enfurecido e furioso, porque como assim? Como que o profeta não vai me receber? Gente, eu sou um comandante. Mas o profeta já estava sendo guiado por Deus, porque aquele homem precisa ser curado nesse orgulho, nesse temperamento do achismo. E Deus já estava tratando aquele homem. O Senhor quer tratar você nessa noite. Você não está aqui por acaso. Você não veio mais em um culto. Eu estou mais em um culto. Não. O Senhor tem cura para você. O Senhor tem cura para o teu coração. Se você ouvir a palavra, porque é a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que restaura. A palavra não envelhece. A palavra, ela é certeira, ela é alvo. A palavra é que muda a nossa mentalidade. A palavra que nos traz despertamento. Se você ouvir essa palavra e tomar posse, você vai ver muitas coisas que Deus tem com você nesse tempo. Em nome de Jesus. Eu quero que você abaixe a sua cabeça. Esse é o momento com o Senhor. Não deixa nada roubar a palavra do teu coração. Muitas vezes o sono, o cansaço quer tirar você do foco. Mas em nome de Jesus, aquilo que Deus quer tratar com você, Ele vai tratar com você. Não deixa nada roubar a sua mente nesta hora. Porque o diabo vai colocar situações, pensamentos, para você sair daquilo que Deus quer falar. Mas se conecta com o Espírito Santo nesta noite. E deixa Ele trabalhar no teu coração. Primeiramente pede perdão ao Senhor. Em nome de Jesus, depois desse quebrantamento, o Senhor vai derramar sobre você uma ousadia, uma unção no seu chamado, uma unção de posicionamento, uma unção de coragem sobre a sua vida. Mas precisa desse quebrantamento, dessa rendição. Precisa desse ambiente.
O Espírito Santo quer falar com você. O Espírito Santo quer mostrar aquilo que você precisa de cura. O Espírito Santo quer te transformar. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Em nome de Jesus. Uma unção de cura sobre este lugar. É uma unção, uma presença, está tão real aqui. Ah, Espírito Santo, obrigado, porque o Senhor é bom. Espírito Santo, não é sobre mim, é sobre o Senhor. É sobre a tua palavra, Senhor. É sobre o teu Espírito, Senhor. Esta casa tem liberdade. Essa casa te dá liberdade para o Senhor atuar. Aqui o Senhor tem liberdade para curar. Aqui o Senhor tem liberdade para restituir. O Senhor tem liberdade aqui, Pai. Oh, mirandarabacharandarabass. Pai, não é sobre mim, Pai. É sobre a tua palavra. É sobre o que o Senhor quer falar neste lugar.